Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio, podcast Papo de Equity, e para hoje nós trouxemos uma dupla de peso. Vamos estar comentando um pouco melhor sobre o mercado jovem no Brasil, o mercado de trabalho, ligas acadêmicas, e se você que é jovem, quer se especializar, quer até mesmo se promover no mercado de trabalho, tenho certeza que esse conteúdo vai te agregar muito. Henrique, apresenta um pouco para nós sobre os nossos convidados. Boa, hoje a gente está aqui com a dupla, com o Pedro Rocha, que é assessor private de investimentos do Grupo Origem, que é o escritório mais premiado do Banco Safra no Brasil, e presidente da Pux Finance, e com o Otávio Galbinski, que trabalha na Trust Partners e é associado da Pux Finance também, é ex-vice-presidente da Pux Finance. Prazer em ter vocês aqui, meninos. Gostaria de começar o episódio pedindo para vocês se apresentarem um pouco melhor, contar a trajetória de vocês até aqui. E aí, à disposição de quem quiser começar, começa pelo presidente, né? Claro. Maravilha. Obrigado, boa noite aí, Henrique, boa noite, César. Agradecer o convite, primeiramente, né? A gente sabe que hoje o mercado, principalmente jovem, é um mercado que vem crescendo muito dentro do nosso país. E acho que é super importante a gente estar aqui como figuras jovens dentro do mercado. A gente sempre quer estar agregando pro podcast, para as pessoas que estão assistindo hoje. Eu comecei, na verdade, né, eu estou fazendo administração aqui dentro da PUC e comecei trabalhando com a minha mãe. Minha mãe é uma florista aqui do Rio Grande do Sul, uma das maiores floristas que a gente tem dentro do estado. E comecei fazendo a parte financeira da empresa. E aí, ao longo do tempo, fui percebendo assim, que pode ser até mesmo confortável trabalhar com a família e recebi a oportunidade de trabalhar dentro do Grupo Origem, um mercado totalmente diferente, mercado de investimentos, mercado que tem muita pressão, querendo ou não, mas ao mesmo tempo quis trazer como se fosse uma parte jovem para os clientes em si e para os investimentos. Então, hoje sou sócio e assessor dentro do Grupo Origem. Hoje nós somos o escritório mais premiado do Banco Safra dentro do Brasil. E a gente também hoje faz parte da PUC Finance, que é a maior liga de estudantes do Rio Grande do Sul, a liga de finanças da PUC hoje. E sou presidente, o Otávio foi vice-presidente, é associate hoje. Então, muito prazer aí estar com vocês dentro dessa noite. Show de bola. Boa. Bom, muito obrigado pelo convite. Contar um pouco da minha... Não da minha história, mas assim, até onde eu tô mais ou menos. Eu comecei trabalhando na Origem também. Fiquei um pouco tempo ali. Mas, assim, logo de cara eu percebi que eu não era muito bem o que eu queria trabalhar um pouco mais na parte, não empresarial, mas a parte mais da PJ, de empresa mais corporate, isso. E, enfim, comecei a olhar para algumas casas de M&A em Porto Alegre, acabou aparecendo a oportunidade de eu trabalhar na Trust. A Trust, ela é, podemos dizer assim, a boutique mais antiga do Rio Grande do Sul, né? Ela foi fundada pelo português Sérgio Maia, que é CEO do Grupo Sonai, fez a venda do Sonai aqui no Rio Grande do Sul para o Walmart. E, enfim, a gente já realizou algumas transações bem marcantes. Assim, acho que a mais marcante foi a venda da Vonpar, né, a fábrica da Coca-Cola, para o Grupo Fenza, em 2016. Eu era uma criança de 11 anos, mas acabo me lembrando, eu sempre me lembrei do meu pai me contando dessa história. Toda vez que a gente passava na frente da Coca-Cola, eu falava assim, aqui esse grupo foi vendido. E acabei trabalhando na empresa que vendeu a Vonpar lá atrás. E, cara, basicamente, na questão da liga ali, eu entrei logo quando comecei a faculdade. E muito cedo eu comecei, que nem o Pedro também, nós dois muito cedo começamos a assumir responsabilidades. E foi muito importante para mim. Assim, a gente pode falar mais com o decorrer do podcast, mas assim, foi muito importante para minha liga. E começar a trabalhar muito cedo, assim, eu comecei trabalhando na Origem. No meu primeiro dia, eu comecei a trabalhar antes da faculdade, né? Eu comecei dia 16 de fevereiro de 2023, de 2024 no caso, e no mesmo dia eu comecei a faculdade. Então, eu comecei os dois juntos, então acho que foi muito importante começar a trabalhar muito cedo e me ajudou muito. Legal, legal. Eu vejo que vocês dois, assim como nós, também já foram inseridos logo de cara no mercado de trabalho pelo mercado financeiro, né? A minha origem é até um pouco parecida com a do Pedro, que eu também comecei na empresa familiar da minha mãe, né? Dizia que é um pouco confortável, mas eu pensava que era uma zona, porque minha mãe só brigava o dia inteiro comigo, mas eu até queria saber de vocês, assim, esse interesse do mercado financeiro logo de cara, né? Que foi a primeira opção, a primeira alternativa de vocês
quando vocês entraram no mercado de trabalho, isso surgiu já quando vocês eram muito jovens, né? Vocês já buscavam esse tipo de conhecimento sobre o mercado financeiro muito jovem, ou foi algo que apenas após a formação de vocês da escola, entrar na faculdade, como que foi isso? Assim, desde quando eu era adolescente, eu sempre ouvia falar a parte de investimentos. Acho que é um mercado que hoje ainda é pequeno aqui em questão Brasil, porque Estados Unidos a gente vê hoje a maior parte dos investidores ou investem em ações em si, ou até mesmo em outros países. E aqui no Brasil ainda é um mercado muito pequeno, e logo quando entrei na faculdade, aqui em administração, enfim, com colegas que fui tendo, até mesmo pessoas da liga em si, enfim, me apresentaram para esse mercado de investimentos em si, vi a oportunidade nisso, e acho que, enfim, tô no lugar certo. Legal. Cara, pra mim foi uma história um pouco diferente, assim. Eu comecei muito... Eu sempre tive muita curiosidade de várias coisas, né? E eu me lembro uma vez, voltando de um Natal, que eu ganhei um dinheirinho, assim, eu perguntava pro meu pai... E eu sabia que existia... Eu não sei por que eu sabia, mas eu sabia que existia ação. Tipo, da Coca-Cola, dessas empresas. E eu perguntava pro meu pai, como é que as pessoas ganham dinheiro com ação? Eu perguntava isso, né? Como é que compra e tal. E aí meu pai falou, então é o seguinte, vamos pegar o dinheiro que tu ganhou de Natal e vamos investir numas empresas que eu te ajudo. Eu tinha ganhado ali R$500 na época de Natal ali da minha família. E aí eu acabei investindo assim, esse dinheiro, foi o primeiro investimento que eu fiz. E aí eu sempre comecei me interessando. E aí assim, meu pai também, no escritório que ele tinha, meu pai é advogado, ele tinha um escritório ali na Mostardeiro. E no prédio dele tinha um escritório de assessoria e um escritório de M&A. Então, ele acabava conversando com os dois donos e ele falava, tu tem que entrar uma dessas duas áreas, porque, cara, eu vejo a gurizada ali trabalhando, tudo, e eu quero que tu trabalhe desde cedo. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei. Então, eu acabei entrando primeiro na assessoria, mas logo depois, de 3 meses, fui pro M&A. E, assim, no escritório onde eu tô, não é só M&A, tem a parte do funding também, que é onde eu tô um pouco mais focado hoje, mas acabo transitando entre as áreas, mas eu vejo que eu tô, que nem o Pedro, também tô no lugar certo, quero continuar por um bom tempo. Hoje, eu acho que algo que nós 4 temos em comum é esse sentido e esse senso de empreender, né? Pelo menos é o que eu percebo. E para a gente, de fato, iniciar a conversa, eu vejo que o Pedro, principalmente, começou com a mãe, o Otávio também teve um incentivo ali do pai. Quando que foi o momento de virada para vocês de decidir, de fato, olha... eu não quero mais trabalhar aqui com meus pais, quero começar algo por conta própria, sem depender deles. Para o César também, né? Pode ficar a pergunta que passou pelo mesmo processo. Pô, quer falar? Não, cara, o meu processo foi, acho que, eu vou ser bem sincero, assim, meu processo de eu querer começar... Eu nunca trabalhei com meus pais, mas, assim, o meu processo de querer trabalhar cedo é porque eu não... querendo ou não, eu era um adolescente, eu não queria depender mais deles para algumas coisas. Então, eu queria ter... que nem todo adolescente quer ter a independência. Então, eu falava, eu não quero mais ter que perguntar para meus pais se eu posso ou não fazer as coisas, tudo. Claro, não é assim que acontece de um dia para noite, mas eu queria ter o meu próprio dinheiro, eu queria, sabe? E meu pai e minha mãe, os dois começaram a trabalhar muito cedo. Então, eu tive o exemplo deles, eu queria seguir, eu não queria depender mais deles para algumas coisas, então acho que foi o meu principal motivador começar a trabalhar desde cedo. Boa. Eu acho que um grande ponto nesse sentido é a parte da nossa geração, assim. Eu percebo bastante que a nossa geração ainda está muito focada somente em celular, principalmente, em tecnologia. E acaba que isso prende muito a pessoa, o adolescente, em uma caixinha que, na verdade... tem um mundo afora que é muito grande para explorar. E eu acho que uma coisa que meio que me tirou dessa parte de conforto foi muito isso. Querer sair, ser ambicioso e buscar algo que realmente seja algo que eu goste e que eu quero levar para a minha vida. Né? Sim, eu concordo contigo. Assim, eu vejo que eu sempre fui muito viciado quando era pequeno no celular e tudo mais, mas... essa dopamina, né, que nos faz sempre querer ficar lá e rolando a tela, mas eu consegui pelo menos assim canalizar, que nem tu falou. Eu acho que a chave é encontrar o que a gente gosta. Lá atrás, ainda quando eu tinha 14, 15 anos, eu fiz meu primeiro curso em investimentos, inclusive foi lá que eu aprendi, né, sobre investimentos, mercado financeiro. E assim,
praticamente toda aquela minha energia que eu tinha, eu acabei canalizando muito nisso, porque eu gostei muito e aí a gente vai, né? Pô, eu quero aprender mais, quero saber como é que funciona, até que chegar um momento, não, é isso que eu quero, achei muito legal, quero trabalhar com isso, né? Então, eu acho que é bem essa questão. O principal de tudo é encontrar o que a gente gosta, né? A gente vê um monte de adolescente, enfim, o pessoal falando que, putz, ainda não sei o que eu quero, muitas vezes faz 2, 3 faculdades, né? Começa um trabalho, sai, vai para outro, isso em menos de várias trocas ali em um curto espaço de tempo, né? Então eu acho que hoje cada vez mais está difícil as pessoas se acharem, né? Se encontrarem e encontrar daquilo que elas gostam, né? Eu acho que, querendo ou não, o trabalho ele te dá, como o Otávio falou, ele te dá mais liberdade e te dá também, como eu posso te dizer, ele te dá mais um senso de dono da tua própria vida, de independência, né? Como a gente conversava. E a gente percebe que hoje, era até uma conversa que a gente teve no episódio anterior um pouco com o professor Gustavo, né, de macro, as pessoas cada vez mais estão procurando essa questão de empreendedorismo ao invés de se prender a um CLT, né? Não sei se tu se recorda da conversa que a gente teve com o Gustavo. Vocês que estão ali na frente da liga e vê o pessoal chegando, e daqui a pouco a gente aprofunda na liga também, vocês percebem que é bem isso? O pessoal já vem com a mente mais aberta para buscar essa ideia de empreendedorismo, de liberdade, ou tem muita gente ainda que gosta mais de ficar ali com a bunda na cadeira, enfim, mas sem essa questão de grandes responsabilidades, né? Cara, eu tenho uma, se quiser comentar primeiro, Pode. mas assim, eu tenho uma opinião talvez um pouco divergente, assim, eu acho, porque assim, eu sempre vi meu pai trabalhando muito. Meu pai e minha mãe, os dois trabalhando bastante. Então, eu sempre tive muito exemplo em casa. E, cara, eu vejo que a nossa geração, ela preza muito, às vezes, pelo o balanço entre a vida profissional e a vida pessoal. Com certeza. E eu discordo disso. Eu acho que aos 18 anos até aos, talvez, 30, tu não tem que ter balanço em vida. Eu acho que tu tem que trabalhar até tu conseguir se fazer. E eu vejo que não são todos, mas eu diria que uma maioria, não acho que é errado tudo, é só a minha opinião, mas Claro. eu acho que uma maioria, ela preza bastante pelo esse balanço entre a vida pessoal e profissional. Talvez quem quer adiantar muito a vida que quer ter lá na frente, por fazer isso, justamente não vai conseguir ter essa vida, né? Essa é a percepção que eu tenho, eu não acho que é errado, mas assim, é o que eu vejo. Então, eu acho que nessa fase agora que a gente está, e o que eu tento fazer é, tipo, cara, trabalhar o máximo que eu consigo para justamente lá na frente eu ter a vida que eu quero. Então, essa é a percepção que eu tenho. Mas, por outro lado, eu vejo o pessoal, pelo menos, sempre, o pessoal que entra na liga, os trainees que a gente fala, sempre muito curiosos e, tipo, perguntando e querendo começar a trabalhar logo cedo, tudo. Pô, como é que funciona essa vaga de estágio, tudo. Então, eu acho que tem uma procura por um trabalho mais cedo. Eu acho que um pouco com essa questão de, tipo, querer ser independente e querer trabalhar. E eu acho que a liga puxa um pouco isso, porque a maioria das pessoas na nossa liga, elas já estão trabalhando, que é um pouco diferente das ligas de São Paulo, né? Que o pessoal vai trabalhar um pouco mais tarde. Mas a gente, logo cedo, a maioria já trabalha, então elas querem estar com os outros. Né? Então, essa é a percepção que eu tenho. Legal. Tu falou até, Otávio, um ponto muito importante, que é a parte da curiosidade. Né? Eu acho que é cada vez mais difícil a gente encontrar isso dentro do mercado de pessoas que estão recém começando. Até porque eu acho que, até voltando no ponto das redes sociais, de tecnologia, acho que o acesso às informações hoje está tudo na palma da nossa mão. E, ao mesmo tempo, a pessoa ser curiosa, ter ambição, é um grande diferencial. E eu acho que a nossa liga ela traz muito essa questão. A gente, claro, tem todo um processo seletivo dentro da liga para as pessoas que vão entrar, mas a gente sempre busca pessoas que estão com aquele sangue nos olhos, que a gente chama. Eu concordo, assim, eu acho que o maior diferencial que a gente pega no jovem hoje em dia é o cara que começou a trabalhar cedo, porque se a gente parar para olhar todas as pessoas que tiveram sucesso no Brasil e lá fora também, começaram a trabalhar muito cedo. E o trabalhar cedo, sim, tá ligado à questão da independência, de tu ser independente, não depender tanto dos teus pais, mas eu acho que principalmente tu trazer aquele senso da realidade.
Porque a pessoa, quando ela está na escola, até mesmo na faculdade, sem trabalhar, na minha visão, assim, ela ainda não está no mundo real. Sim. É uma preparação. E tanto que existe esse debate hoje em dia. As pessoas ficam mais tempo na faculdade sem trabalhar para retardar a entrada delas no mundo real. Então, quando tu tá ali trabalhando, tu sabe que é difícil, ainda mais hoje em dia, né, com inflação e tudo mais, juntar o teu próprio dinheiro, guardar, capitalizar. Então, isso mostra para a pessoa, ela passa a olhar o mundo com outros olhos. Mais responsabilidade, Não, né? e só um comentário que eu quero fazer. Claro. Aquela questão que eu falei de balanço de vida e tal, tudo, isso eu vejo muito fora da liga, tá? Isso é uma coisa que eu vejo na liga, eu realmente, que nem o Pedro falou, até foi um comentário que eu percebi que eu podia retrazer para o presente, né? Dentro da liga, todo mundo, que nem o Pedro falou, todo mundo tá com sangue no olho, quer ganhar seu dinheiro e tal, tudo mais. Essa questão de balanço de vida eu vejo muito fora da liga. Sim. É algo que eu vejo muito, a pessoa que tá fazendo ADM na PUC, mas não tá na liga, que são pessoas que procuram conhecimento desde logo cedo, tudo. São pessoas que estão ali, talvez vão procurar o emprego no 3º, 4º, 5º semestre, enfim. A diferença de teoria e prática. É. Né? Quem tá só na teoria versus quem tá na prática desde cedo. Né? Exatamente. Eu até queria que vocês comentassem, né, aproveitando essa tua fala, como que funciona o sistema da liga, né? Porque são poucas pessoas que realmente estão interessadas e despendem tempo para focar nisso, para realmente buscarem algo a mais ou até mesmo fazer parte desse movimento. Então, como que funciona a liga? Como que funciona a forma de ingresso? Qual que é a contribuição, a atuação que vocês têm na sociedade? Até aproveitando a pergunta também, eu acho que seria legal explicar desde o zero também, né? O que é essa liga que a gente está comentando. Boa. Enfim, se puder trazer já uma introdução, como começou essa ideia. A PUC Finance, na verdade, é uma liga de finanças aqui da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma das maiores universidades hoje do país. E a PUC Finance, ela nasceu, na verdade, como um grupo de estudos, lá em 2018, com um grupo de alunos que eram entusiastas do mercado financeiro e resolveram criar esse grupo de estudos para aprender mais na prática sobre o mercado de finanças. E ao longo do tempo a liga foi crescendo e até pegando o exemplo de outras ligas que hoje existem dentro do Brasil. E foram cada vez mais vendo que isso pode ser uma oportunidade para várias pessoas dentro da faculdade. Então hoje a gente é a maior liga de estudantes do Rio Grande do Sul, somos a Liga de Finanças da PUC. E a gente sempre busca inserir os jovens desde cedo no mercado financeiro. Né? Então a gente faz isso através de palestras, encontros com profissionais do mercado. A gente já teve grandes nomes, até comenta alguns que tu chamou aí quando tu era vice-presidente. Que isso. Não, a gente, quando a gente tava... A gente tem um evento, né, que é a Semana de Mercado Financeiro. No ano que a gente foi vice-presidente, eu e a gestão, né, a gente chamou o Fernando Tornaim, que é vice-presidente do conselho da RBS, a gente chamou, e também sócio da RBS, a gente chamou o Jorge Gerdau, enfim, um dos maiores empresários da história do Rio Grande do Sul, se não o maior, eu acho. Chamou o José Galó, né, ex-CEO da Renner, tudo, agora é conselheiro de algumas empresas. A gente chamou o Sérgio Maia, que, enfim, é o dono da Trust, hoje escritório onde eu trabalho, mas também foi CEO por vários anos, conselheiro do Vompar, Vipal, hoje conselheiro do Beto Carreiro. Enfim, teve alguns grandes nomes. E aí, na gestão do Pedro, né, que aí era o presidente, chamou Marcelo Flora, chamou, enfim. Enfim, tivemos Marcelo Flora, que é do BTG, a gente teve o Pedro Engler, sócio da NVA Capital, foi CEO da Infomoney. A gente teve o Leandro Melnick aqui, CEO da Melnick, Fernando Lemos, CEO do Banrisul, a Odi Cunha, economista-chefe aqui, foi a secretária da Fazenda também. E a gente tem, então, um grupo hoje de mais ou menos 30 a 40 alunos dentro da Liga, que são pessoas, alunos universitários aqui, tanto da parte de administração, economia, contabilidade, quanto até mesmo de direito, engenharia de produção. Então, é bem aberto, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer sempre pessoas que vão agregar dentro da Liga e que também a gente vê que a Liga vai agregar para elas. Né? E a gente tem hoje um contato muito legal até com empresas aqui do Rio Grande do Sul, e isso traz oportunidades para os próprios membros por conta dessas empresas. Então a gente tem, por exemplo, um grupo só de oportunidades de estágio, de trabalho remunerado, enfim, com essas empresas que a gente é parceiro. Isso é apenas uma exclusividade da Liga, de membros da Liga. Isso. Exatamente. Não, até um comentário que eu sempre faço sobre a Liga. Onde eu trabalho hoje na Trust, duas pessoas que estão... Eu entrei na Trust em 2024, no meio do ano, né? Estou fazendo 2 anos agora na Trust.
E desde que eu entrei, 2 pessoas entraram na Trust, uma por indicação minha, né? Que foi uma pessoa que entrou, que era da Liga, e a outra eu conhecia da Liga e eu, junto com outra pessoa, a gente tentou chamar ela, tal, ela acabou entrando depois, então é o relacionamento, e cara, eu tenho um relacionamento da Liga que perdura até hoje, de pessoas que a gente chamou para conversar, para fazer palestra, enfim, tudo, e pessoas que eu conheci dentro da Liga, né? Tenho, enfim... Isso eu acho que é o mais legal quando a gente fala de faculdade, principalmente desse encontro das ligas, né? Porque hoje em dia existe muito esse debate. O jovem, para que vai fazer faculdade? Começa a trabalhar direto, esquece os estudos. Eu acho que, assim, como tu bem falaste, conteúdo está na palma da nossa mão, conteúdo é o que não falta. Então, o que a PUC entrega de conteúdo, claro, tem algumas coisas que é a mais, outras que é a menos que em outras faculdades do país inteiro, mas em qualquer faculdade vai conseguir conteúdo. Agora, tu estar perto de nomes grandes, pessoas que de fato tiveram destaque na profissão delas, né, como tu bem falaste antes, Otávio. Então, eu acho que isso é o maior ganho, e principalmente até deixo meus parabéns, que eu participei da última liga que teve aqui, do último evento da Liga, que teve da Semana do Mercado Financeiro. Pô, pessoal, inclusive, que se interessa, recomendo muito, tá? É só tirar uma noite, assim, um tempinho livre, seus horários, agrega muito, tá? Eles trazem muita galera fera, que realmente tem merecimento, que tem nome nacional, então é um momento de se aproximar e de fato fazer network com essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é o principal ganho, tanto da faculdade, mas principalmente da Liga. Então, o trabalho que vocês fazem é muito bacana. Muito obrigado. Não, muito obrigado. E eu acho que, assim, para mim, a Liga teve um papel bem fundamental, além de todas as pessoas que eu conheci de dentro. Cara, pô, ano passado, por exemplo, a gente fez palestra com o Jorge Gerdau. Cara, tinha muita gente no auditório, tinha muita gente. E tu sair da tua zona de conforto e tá ali do lado de um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul e poder bater um papo com ele, assim, muita gente vendo, cara, tira uma zona de conforto, foi assim, uma sensação de gratificação enorme. Cara, vale muito a pena. Se alguém estiver assistindo, vai entrar na PUC ano que vem e tem interesse no mercado financeiro, cara, pra mim vale muito a pena. Foi um diferencial, assim, eu diria, na minha vida, com certeza no Pedro também. Com certeza. E o pessoal que vocês convidam, eles são abertos a esses convites? Já teve alguma negativa? Enfim, Olha, qual que é? Sempre tem, né? E até brinco, às vezes o não é bom, né? Mas a gente sempre busca até dar uma inovada. Chama às vezes até por Instagram, muito por indicação, a gente sempre busca também. Mas eu acho que a gente até conseguiu, ao longo dos anos, criar uma imagem também muito boa da Liga para com esses profissionais. Com certeza. Então, até um caso muito legal, que foi a primeira vez nesse ano, a gente teve convidados nos chamando pelo Instagram, pessoas assim, super conhecidas dentro do mercado, nos chamando para querer participar na Semana do Mercado Financeiro, por exemplo. Legal. Até é importante trazer a Semana do Mercado Financeiro, né? É um evento que ocorre uma vez por ano, que é a Liga que organiza. É um evento que reúne mais de 500 estudantes por edição. A gente vê que hoje é o evento mais esperado academicamente dentro da faculdade. Com certeza. Então, é um evento super legal que a gente consegue reunir, nomes que até esse evento poderia competir com diversos eventos que tem hoje pelo mercado. Isso que é o diferencial, né? Eu vim de transferência para a PUC, eu me formei aqui na PUC, mas eu vim de transferência de uma outra faculdade. Eu digo que, assim, de lavada, no estado do Rio Grande do Sul, com certeza a PUC é uma das melhores instituições, principalmente visando o mercado de trabalho e mercado financeiro também, né? Principalmente nesses nomes que aproximem toda a estrutura. A PUC conta com estrutura de diversas empresas, né? A própria Liga para auxiliar, então, essas campanhas de intercâmbio, de estágio, isso que é o mais legal, né? E eu até queria entender um pouco melhor, assim, aprofundando na parte de mercado. Vocês dois atuam no mercado financeiro, só que de linhas diferentes, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco como que é essa diversidade, assim, dentro de um mesmo mercado, só que ter áreas diferentes, como que elas funcionam, e explicar um pouco qual que é a atuação mais focada de vocês, e se dentro da Liga tem outros tipos de profissionais de outras áreas também, e quais seriam elas? Boa. Na verdade, assim, hoje a gente, dentro da Liga, primeiro falando sobre questão da PUC Finance, a gente tem pessoas de todas as áreas do mercado financeiro. Então, tem gente em M&A, como o Otávio está hoje, tem gente em investimentos, como eu estou hoje, tem gente em gestoras, em casas independentes,
Então a gente sempre busca ter um pouco de cada lado e a gente sempre busca dentro dos nossos encontros trazer também uma pessoa de cada área para falar um pouco para nós. E isso traz também uma questão do membro dentro da liga poder saber sobre todas as áreas que hoje existem dentro do mercado, não ficar focado em só uma. Que até é uma metáfora olhando para a parte de tecnologia também, né? Não focar só no que tu está vendo ali, até porque hoje a gente tem, enfim, toda uma parte de muita informação. Acho que o importante é o que tu vai fazer com essa informação, né? Então, hoje dentro do meu lado de investimentos, a gente está vendo assim, um mercado que está muito tumultuado, né? A gente tem a guerra entre Estados Unidos e Irã, a gente tem toda a parte de ainda uma desconfiança com o nosso fiscal aqui do nosso país. A gente tem a taxa de juros a 14,25 hoje, estava a 15 agora há pouco, que a gente não via desde 2006. A gente tem a eleição, como o Bento comentou. Então, são vários pontos que a gente vê que realmente impactam e acho que é muito importante ter alguém que está ali junto com o cliente para trazer a melhor estratégia e trazer a segurança, principalmente, para a gestão do patrimônio como um todo. Cara, comentando um pouco a questão da liga, eu acho que ter uma liga bem diversificada com pessoas, que nem o Pedro falou, assessor, ou outro trabalhando em M&A, outro trabalhando em gestora, cara, se a gente for sentar e estudar um conteúdo, cara, vai ser válido para todo mundo. Porque, cara, um assessor, ele precisa saber de finanças corporativas, porque se eu for falar para... Assim, se me corrija se estiver errado, não, pelo amor de Deus. Mas se eu sentar aqui e falar, pô, tu tem que comprar tal ação. O cara que entende, que é mais nego velho, ele vai falar assim, tá, e qual que é a margem dessa empresa? Quanto é gerando de caixa, tudo. E se o cara não sabe, ele já fica meio assim, né? Então, eu acho que os conteúdos que a gente aprende é bom para todo mundo. Até, pô, um cara que é assessor, ele pode me explicar sobre coisas que, cara, como se posicionar na frente de um cliente, como falar melhor, tudo. Às vezes a pessoa que às vezes não nasceu assim com esse... Não que eu tenha nascido, mas não nasceu com esse conhecimento de falar assim um pouco melhor, ela pode ser super bem aproveitado. Cara, falando no mercado de M&A, eu consigo falar um pouco de M&A, mas eu acho que eu falo um pouco mais de funding, que é onde eu estou um pouco mais focado também, que tem uma atuação bem forte lá no escritório. Cara, o governo está despejando dinheiro na economia, o governo brasileiro. Então, funding, o que é? São linhas de fomento do governo, que eles dão dinheiro para as empresas a juros mais barato. Então, tem ali o FINEP, que é de inovação. Cara, tá rolando bastante projeto, porque é um custo muito baixo para as empresas, tanto o FINEP quanto o BNDES. E então isso está rolando bastante. M&A já aí é um pouco mais difícil, porque, enfim, cara, que nem falou... O cenário tá meio contra, né? É muito difícil tu fazer um M&A com taxa de 15%, então 15%, 14%. Então é um mercado que tá um pouco mais parado, mas, cara, funding tá bem legal, assim. Acho que é legal tu comentar também pro pessoal mais leigo o que é M&A, né? Cara, M&A é basicamente fusões e aquisições. M&A é a sigla em inglês. É basicamente, tu tem uma empresa, tu tá a fim de vender, tu não tem uma sucessão, ou tu tá num momento de vida que tu não quer ter mais essa empresa, tu decide vender ela. E aí tu pode vender ela ou para um comprador estratégico, né, que é alguém que, por exemplo, que nem o caso da Vonpar. A Vonpar era uma fabricadora da Coca-Cola e aí vendeu para um grupo maior que era a Fenza, então um comprador estratégico, né, que ela vai ganhar sinergia em cima disso. E aí tu pode tanto vender para um player financeiro, ou seja, pô, eu tenho uma empresa hoje que fatura 100 milhões e eu quero levar ela para o próximo nível, faturar 500 milhões. Então eu vendo ela para um player financeiro, um fundo de private equity ou um fundo de venture capital, enfim. E ela vai colocar um dinheiro na minha empresa, eu vou lá e vou investir mais em máquina, vou fazer crescer a minha empresa. E também sempre tem a saída da IPO, né? Que aí é uma saída um pouco mais complicada, mas aí não tá no braço de M&A, tá no braço de IB ou, enfim, outras questões. Legal. Algo que eu percebo, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que a Liga ela é um bom ambiente para a gente fazer network, né? E principalmente eu que venho do interior mais extremo, né? O César é aqui da região da Serra, eu não considero tão interior quanto o meu interior, né? Mas o que eu percebi nesse período que eu tô aqui em Porto Alegre, nesses 3 anos, é que network é tudo, né? E para quem não sabe, o que network também é conhecer gente nova, né? Eu acho que a Liga traz muito disso, ela traz várias realidades, várias profissões dentro de um nicho exclusivo, né? Que é o mercado. Então,
acredito que a liga é muito para impulsionar essa questão de conhecimento e de conhecer e fazer uma rede de contato para te dar novas oportunidades. É mais ou menos nessa linha. Completamente. E até um ponto da idade é muito importante nessa questão. Porque eu acho que a liga é um ponto de inflexão que ela acaba sendo muito essencial para esse networking dos alunos. Por que isso? Porque hoje eu acredito que tu ter um networking como a gente tem hoje a oportunidade dentro da liga, não teria em muitos lugares sem ser dentro de uma liga de finanças, por exemplo. A gente conhece pessoas, tenho contato ativo com elas, direto falo semanalmente com pessoas que eu mesmo fui atrás para convidar para eventos. Então, a gente está fazendo agora uma viagem para São Paulo também da liga. Ah, legal. Vamos passar uma semana mais ou menos lá, agora em agosto. E essa viagem vai ser muito importante, tá indo 20 e poucas pessoas da liga, é super legal. Quase todo mundo da liga tá indo. E a gente lá vai poder visitar a B3, vai poder visitar a matriz da XP, a matriz do BTG, vários parceiros que a gente tem hoje, os maiores escritórios que hoje existem dentro do Brasil. E com pessoas também que são importantes lá, nos mostrando como é que é o lugar, nos falando um pouco, nos dando uma aula, basicamente, né? Então, é um momento também muito importante de conhecimento, assim, né? Tanto de networking com essas pessoas que a gente vai ter lá e, no geral, todo o ciclo de vida do membro da liga. E eu só acho Claro. um comentário interessante de fazer. Toda essa parte do networking de dentro para fora da liga, tu conhecer gente de fora da liga por causa da liga, porque uma coisa é tu chegar para uma pessoa que, vamos supor, eu chegar numa pessoa e tentar chamar ela para fazer negócio e tudo, é um pouco mais difícil, mas tu chamar para dentro da liga para conversar com ela, cara, tu quer conversar com ela para ela falar com o estudante, ajudar estudantes, isso é sempre muito bem-vindo. Tirando essa parte, tem um networking de dentro da liga. Então, cara, eu conheci muita gente da liga que eu tenho certeza que em algum momento da vida eu vou conseguir fazer um negócio com ela. Vão ser as pessoas do mercado lá na frente. Exato. Eu espero um dia que se o Pedro tiver um cliente querendo vender uma empresa, que ele me ligue. Mas, Com certeza. Mas é isso, cara, tu conhece gente e, cara, por exemplo, cara, se um dia eu conhecer alguém que tem uma bolada para investir, eu vou ligar, fala com esse cara aqui, que é o Rocha, entendeu? Que é o Pedro. Então, acho que esse não é marketing, esse networking de dentro da liga, eu acho que também é super válido, sabe? Porque quando que a gente ia pensar um jovem assim que recém chega na faculdade ou no mercado de trabalho, quando eu queria poder ter acesso aos nomes que vocês falaram, Jorge Gerdau, Marcelo Flora, CEO da Renner, né? Então, empresas super conceituadas, né? Então, realmente é uma oportunidade muito bacana e acho que tem que aproveitar, né? Sim, com certeza. E como que faz para quem está se interessando, como que faz para entrar o ingresso? Tem processo seletivo, etapas, como que funciona? A gente tem hoje um processo seletivo, claro que todas as pessoas que estão dentro da liga têm que ser necessariamente estudantes da PUC presencial. Se já são formados, não... Não. E até mesmo o ciclo de vida do membro dentro da liga acaba quando se forma. Eu acho que é legal também complementar a pergunta do César com a estrutura da liga, né? Provavelmente ela tem uma estrutura similar a uma corporação, talvez. Sim, exatamente. Acho que até é importante essa parte que tu comentou, Henrique, porque a gente sempre busca também dar cargos de liderança para os membros. Por que isso? Para exatamente ter isso na prática desde o começo, né? A ideia de ser protagonista. Exatamente. E o processo seletivo funciona da seguinte forma. A gente tem, primeiramente, um formulário pelo Instagram, até mesmo a gente divulga aqui dentro da faculdade, para os membros se inscreverem para o processo seletivo. Tem interesse em participar da liga. Dentro disso, depois de fazer o formulário, a gente marca uma entrevista com todas as pessoas. Esse ano a gente teve mais de 50 pessoas querendo entrar dentro da liga. Opa. A gente normalmente ali admite entre 15 a 20 pessoas. Então, querendo ou não, a gente tem que ter um ponto de corte até para não ter tantas pessoas dentro da liga. Né? E a gente sempre busca ver quando é que a liga faz sentido para aquela pessoa também. Então, depois dessa entrevista, a gente passa para um mês dos trainees, que são essas pessoas que estão entrando dentro da liga. Dentro desse mês dos trainees, a gente traz pessoas do mercado para dar aulas para os trainees, até para eles pegarem um pouquinho da prática da liga, ver se faz sentido para eles também. E dentro desse mês dos trainees, a gente divide eles em grupos, onde cada grupo, no final do mês, faz uma apresentação
São pessoas que tu até mesmo não conhece, então até te dá essa oportunidade de conhecer essas outras pessoas que estão dentro do teu mesmo grupo. E aí esses grupos fazem uma apresentação de um case, que até é mais voltado para o mercado do Otávio, que é basicamente para tu dizer se tu compraria ou se tu venderia uma ação. Cara, e outra, uma coisa bem interessante de falar, eu sempre também quando eu falo da liga eu conto essa história, é que quando eu estava entrando na liga, eu fiz esse case, eu tava na Origem. Qual foi a tua empresa, né? Cara, a gente fez sobre a Melnick, que é, a gente também, a gente escolhe um setor, né, pra todo mundo tá meio que Nichado. junto, né, nichado. No meu ano foi construção civil, no ano seguinte foi setor de farmácia e esse ano foi setor de varejo alimentício, né. Então, quando eu fiz o meu, eu fiz sobre a Melnick. E, cara, eu tava na Origem, quando eu fazendo esse case, eu achei legal, fazer PowerPoint e tudo, analisar a empresa, né, ver qual questão setorial, tudo. E aí foi ali que eu comecei a despertar meu lado de querer ir pra área que eu tô hoje e tudo. Então tu ter esse conhecimento, tu saber o que essas áreas fazem é super importante, porque às vezes as pessoas acham que o mercado financeiro é só investimento ou só crédito, enfim, cara, é uma área de oportunidade, é uma área de coisas. Querendo ou não, a gente tá em Porto Alegre, então esse mar é um pouco mais fechado. Cara, tu vai para São Paulo, tem IB, tem Investment Bank, tem fundo de private equity, tem fundo de ação. E mesmo em São Paulo tem áreas que ainda nem estão estão no Brasil, como o Pedro falou anteriormente. Hedge Fund é uma coisa que é muito pequena no Brasil Venture ainda. Capital. Venture Special Capital. Seed. Special Seeds, cara. Então, assim, a liga ela te apresenta o mar, ela te mostra assim, cara, não é assim, é assim, né? Tem milhares de oportunidades, então eu acho que é muito importante esse mês tem isso, porque além das aulas, tu bota a mão na massa e tu vê se é isso que tu quer, entendeu? Eu acho que é bem legal, foi uma experiência super válida para mim, e eu convido todo mundo que quiser a participar também. Acredito que ela vai agregar no sentido de, por exemplo, pessoal, às vezes, que entra em administração, economia, contabilidade, entra muito pela questão de mercado financeiro, né? E aí a gente acaba vendo que, durante o curso, muitas das vezes o conteúdo não é nichado para finanças. Eu acredito que a Liga vem muito nesse sentido de te trazer a oportunidade de conhecer mais a fundo o mercado, Exatamente. Né? Acho que é... Que a faculdade, querendo linha, ou não, assim, ela não te prepara 100%, né? O foco... Ela traz a teoria, né? O foco da faculdade não é tanto te preparar para o mercado de trabalho, né? Academicamente, tu obter o conhecimento, né? Mas agora, que nem vocês falaram, de botar a mão na massa, enfim, aí a liga ajuda mais, né? Um estágio, um programa temporário. E eu acho que é super importante a parte da liga, eu acho que é um grande diferencial, porque é algo totalmente pro bono. Então é totalmente voluntário. A gente não tá na liga para ganhar alguma coisa, não tem nada remunerado, né? Então, eu acho que quem tá na liga realmente quer estar lá e quer agregar junto para ver a liga crescendo ao longo do tempo. A gente já virou a maior liga de estudantes do Rio Grande do Sul e a gente espera algum dia crescer e até mesmo fazer uma viagem, não sei, para fora. Aí tô pensando algo para bem longo prazo, né? E acho que essa parte de lideranças dentro da liga é algo que traz muito essa oportunidade. É liderar sendo jovem. Pode ser, para muitos, a ideia de primeiro negócio, talvez, né? Ter essa visão de dono. Cara, e outro comentário que o César falou que é bem interessante, essa questão prática, eu acho que é super importante. E eu tenho um exemplo claro disso, é que assim, eu tenho uma cadeira na PUC que o conteúdo que a gente estava vendo na cadeira, eu já tinha visto... Eu fui ter ela no terceiro semestre, eu já tinha visto ela no primeiro, porque era algo importante pro meu trabalho. E aí, cara, eu cheguei no terceiro semestre para fazer aquela cadeira, eu vi o professor dando aula e eu vi ele fazendo, tipo... Eu entendi, faz sentido o que ele tá falando, mas assim, não tem como eu fazer do jeito que ele tá falando no dia a dia, porque senão eu vou perder uma hora. Basicamente, se eu ficar pegando papel e caneta e ficar fazendo conta, que nem ele tá mostrando para fazer, eu vou perder uma hora. É muito mais fácil eu pegar e abrir o Excel e fazer aqui com essas fórmulas, tudo. Então... A questão prática, a faculdade ela te dá muito conhecimento, claro, tudo, não tem discussão nenhuma, mas tu tá colocando a prática é muito importante, então começar a trabalhar desde cedo é muito importante. Nessa tua fala eu me lembrei de uma questão que eu acho que isso é um dos grandes diferenciais da PUC. A PUC, pelo menos, assim, a gente olhar todo o currículo dos professores que ministram as disciplinas, assim... É professor que, de fato, tem uma atuação prática e tem um certo sucesso na sua carreira profissional, que muito antes da aula...
já teve ali no dia a dia na prática, né? Eu lembro que na minha antiga faculdade que eu estudei, era uma aula de matemática financeira. Aí eu cheguei, primeiro dia de aula, a professora só chegou e falou assim: bom dia, pessoal, tudo certo? Só para falar para vocês um pouco da minha história. Daí ela contou brevemente e ela falou: eu nunca trabalhei antes. Eu sempre dediquei minha vida ao estudo, então eu sou acadêmica, eu tenho mestrado, eu tenho pós-doutorado, mas nunca trabalhei na área. Eu não sei com que foco ela falou isso, mas na minha cabeça a primeira coisa que eu pensei, como que eu, assim, claro, eu tô lá pelo conteúdo e tudo mais, mas como que eu vou conseguir ouvir e de fato ter interesse se aquilo que ela vai me ensinar ela nunca botou na prática, ela nunca teve essa experiência prática antes, né? Então eu acho que isso é um dos diferenciais bem bacanas aqui da PUC, que todo professor tem um currículo com extrema excelência, tanto voltado na prática, né, e no seu negócio individualmente. Né? E outro comentário só, voltando que o Pedro falou, assumir liderança, ser um líder muito jovem também foi algo bem importante. Como eu comentei, desde muito cedo, desde que eu entrei na liga, eu peguei, assim, responsabilidades, tipo, chamava gente. Porque como funciona, assim, tem um associate, que é o que eu sou hoje, depois, e dentro do associate tem as áreas, né? Então tem o marketing, comercial, recursos humanos, capacitação, e aí tem o presidente, né? Então todos os associates tem um associate do comercial, associate do marketing, enfim. Desde que eu virei associate no comercial, eu já puxava a gente para conversar, chamava a gente, tudo. E aí, na primeira janela que teve para eu virar vice-presidente comercial, eu já me candidatei e acabei ganhando tudo. Então, eu tomar uma posição de liderança desde cedo me ajudou bastante, sabe? Então, a liga foi super importante para isso. Eu até gostaria de perguntar mais em exclusivo agora pro Pedro, como que é para ti liderar pessoas, enfim, querendo ou não, tu hoje é o presidente da liga, tu tem aí uma série de responsabilidade, né? Completamente. Eu acho que é muito importante essa parte de, que nem tu comentou, de responsabilidade. Uhum. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que estou recém começando dentro do mercado, estou trabalhando e acho que um ponto muito legal é trazer essa conciliação das coisas, né? O estudo, ele alimenta a liga, ele alimenta meu trabalho, ele alimenta a liga, ele alimenta meu estudo, a faculdade. Então, todas as coisas têm que também se convergir para trazer um ideal. E acho que hoje a parte de ser presidente é também uma responsabilidade de trazer um exemplo para a liga, né? Porque são pessoas que estão, às vezes, entrando dentro da liga, te veem como uma pessoa também que está construindo aquilo que busca. Então, algo muito importante também é o contato que a gente tem junto com a PUC, né? A gente conseguiu trazer um contato muito ativo com o decanato, que é como se fosse a diretoria em si dos cursos. A gente tem um apoio muito legal quanto a isso, toda a parte de organização junto com os palestrantes, saber gerir um grupo de estudantes que estão recém começando no trabalho. Sempre busco trazer as melhores oportunidades para eles também. Então, acho que é muito importante. Cada dia eu brinco, eu estou aprendendo também. Então, cada dia eu busco aprender uma coisa nova e sei que posso contar com o time da liga para isso. Boa. E vocês acham que a questão de liga seria essencial tu ter para vários setores, não só para a parte de finanças, enfim? Com certeza. A gente até tem alguns cursos e algum pessoal que me chama, que estão construindo ligas. Uhum. Vem nós como exemplo, aqui dentro da PUC, estão construindo. Teve a Liga de Moda, tem agora a Liga de Publicidade e Propaganda também que está sendo criada. A gente tem contato com outras ligas aqui do Rio Grande do Sul também, a Liga de Finanças da URGS, também é uma liga super legal. E acho que é bem importante sim. Boa, e como que é para vocês, por exemplo, ver a evolução das pessoas que passam pela liga, né? Porque acredito que uma pessoa que entra, dá o pontapé inicial ali, conhece um pouco mais sobre empreendedorismo, cria mais responsabilidades. Como que é ver essa evolução das pessoas que passam pela liga? A gente teve agora um exemplo bem legal sobre isso, a nossa ex-presidente, a Pietra. Ela ainda estava sendo presidente na época e recebeu uma oportunidade que uma empresa parceira da liga contatou ela. Uhum. E fez uma proposta para ela de estágio em São Paulo. Então ela agora foi morar em São Paulo, está fazendo esse estágio lá por conta de uma oportunidade que recebeu na liga. Então acho que é super legal isso e esse é o nosso maior exemplo assim, de como é que a liga pode trazer essas oportunidades para os membros.
Então é super legal. Não, e eu acho que um comentário interessante de se fazer é que eu percebo muito quando as pessoas entram na liga, elas começam, que nem eu falei, elas começam a ver mais oportunidades e enxergar outras áreas. E, cara, é muito legal tu ver a pessoa que entrou começar a se interessar e tentar assumir papéis de responsabilidades. Por exemplo, agora a gente tá num período que vai trocar os vice-presidentes, né? Então, tipo, tá rolando ali a troca de gestão, né? E aí eu acho muito interessante as pessoas que são associates que entraram um pouquinho antes, um pouquinho depois de mim ali e tudo, e já estão, cara, assumindo papéis, já estão indo pra frente, estão querendo ser vice-presidente. É muito legal ver o engajamento das pessoas, porque, cara, se tem engajamento, elas veem que pode fazer a diferença na vida delas. E acho que a gente até brinca, assim, a liga hoje virou quase uma família, assim, todo mundo é amigo, acabou se conhecendo por conta da liga, e é aquele ponto que tu trouxe, né? O networking também com as pessoas que hoje estão inseridas dentro do nosso time, assim. E amanhã, por exemplo, a gente tem um churrasco da liga para exatamente ter essa despedida para os vice-presidentes. Legal. Alguns estão se formando na faculdade, então saem automaticamente da liga. Porque esse é um ponto, né? Não pode estar na liga sem estar na faculdade. Então, acho que é super interessante a gente ver assim e acompanhar essa trajetória dos membros, até mesmo quando eles saem da faculdade, saem da liga. A gente tem hoje exemplos de ex-presidentes que hoje também tem um papel super importante dentro do mercado. E é importante também dizer essa parte de presidentes e como é que fica isso depois. Os presidentes que são anteriores, quando ainda estavam na faculdade, os que já saíram da faculdade, eles participam como se fosse o conselho da empresa, o board. Então, é que nem tu comentou, né? A liga é como se fosse também uma questão de empresa sem fins lucrativos. Legal. E até tu tocou nesse ponto, né? Vocês também já estão se aproximando do fim do período acadêmico de vocês, né? Eu queria perguntar para vocês quais que são as perspectivas, assim, vocês pretendem seguir nessas áreas ou até mesmo em questão de mercado de trabalho? O que vocês almejam? Talvez um mestrado ou uma especialização, talvez no exterior? Eu queria entender um pouco mais de vocês sobre essa perspectiva pós-período acadêmico e, de um modo geral, o que vocês estão enxergando do mercado de trabalho para o futuro também. Cara, não sei o Pedro, mas eu tô um pouquinho pra trás, então... Mas falta um tempinho pra me formar ainda, mas uns 2 aninhos e meio. Mas, cara, basicamente, eu pretendo continuar na empresa que eu tô hoje, na Trust. Cara, é uma empresa que tem uma área de oportunidades, eu gosto muito de trabalhar lá. Então, e eu pretendo continuar nessa área. Aí, cara, questão de fazer mestrado fora, doutorado, essas coisas, eu penso fazer uma MBA fora, sim. E eu pretendo tirar também o CFA. Isso, primeiro o CFA, depois o MBA. O CFA, para quem não sabe, acho que, não sei se tem uma maior, mas é a maior certificação. Acho que não é a maior do mundo. É a maior certificação no mercado financeiro. São basicamente 3 anos para tirar, mais de 1.000 horas de estudo. Literalmente uma mão tirar, mas é um objetivo que eu tenho, eu gostaria muito de tirar. E depois poder fazer um MBA fora. Legal. Eu também vejo assim a Origem como uma baita oportunidade de crescimento dentro da empresa. Viso ser sócio dentro da empresa, dentro da Origem. A gente está até agora abrindo nossa sede lá em Miami, então trabalhando com algumas soluções internacionais. Também é uma área que eu gosto bastante e vejo que também tem muita oportunidade de crescimento. Hoje, se a gente for pensar assim, mais de 90% dos investidores brasileiros ainda estão em gerentes de bancos convencionais. Mais de 1 trilhão em poupança, né? Exatamente. Então, o que a gente vê? Assim, que tem muito espaço para crescer dentro ainda do nosso mercado e vejo a Origem como um baita exemplo de crescimento e que ainda tem muito espaço para isso. Então, também almejo essa parte de ir para uma área específica dentro da Origem e também olhar para alguma coisa fora. Então, ao mesmo tempo, olhar até para abrir um escritório em algum outro lugar e seguir esse caminho. Boa. A gente já falou sobre protagonismo, benefícios aí, a gente já citou vários, que é a questão de senso de dono, trazer mais responsabilidade, principalmente, né? E vocês acham que tem algum malefício de tomar essa iniciativa, querer ser sempre a pessoa que puxa à frente, tanto naquele ponto de se tornar uma pessoa um pouco mais ansiosa, mais preocupada, enfim, vocês acham que tem um lado ruim de querer sempre ser protagonista? Eu acho que é o desafio da pressão.
principalmente porque por conta da nossa idade. Uhum. Né? Então, acaba que a pressão, principalmente em pessoas que não estão acostumadas com isso, elas com certeza atingem mais forte essa parte. Então, acho que é muito trabalhar o mental. Então, tem que ser uma pessoa saudável, continuar indo fazer exercícios, ser uma pessoa proativa, né? E, ao mesmo tempo, saber balancear também as coisas no teu dia a dia. Cara, eu acho que o Pedro definiu bem, assim, acho que a principal palavra é pressão. Eu me lembro muito bem, assim, eu saí do colégio, 6 meses depois, cara, eu tava trabalhando na Trush e, velho, eu não sabia pra onde eu ia, tipo... Mudança drástica. Mudança drástica, eu tava no colégio, dormindo na aula e do nada eu tava na Trush lá. De terno e tendo que preencher planilha. Preenchendo planilha e, cara, é planilha pra ontem, velho, não tem essa, é pra ontem. E, cara, é uma pressão, assim, que talvez uma pessoa de 18 anos não esteja preparada pra lidar. Porque, cara, se for trabalhar na Trush, na Origem, enfim, qualquer lugar, tu vai ter uma pressão. Então, o que nem tu falou lá no início, às vezes as pessoas querem retardar essa entrada no mercado de trabalho porque querem continuar mais de boa, mais tranquilo. Cara, e é pressão. Talvez no momento não vai te fazer tão bem assim. Tipo, tu vai se sentir desconfortável, mas com certeza no longo prazo vai ser a melhor coisa pra ti. Tu aprende a lidar com isso na prática, na verdade, né? Queres contribuir também, César, sobre? Eu acho que faz muito da ideia de fazer padrão, fazer o teu estilo de vida, na real, né? Tu vai se adaptar ali e isso vai fazer parte do teu estilo de vida, né? Eu acho que todas as áreas têm um pouco de pressão na parte do trabalho, mas principalmente no mercado financeiro, algo que eu sempre ouvi muito dos meus líderes, né? No primeiro escritório da XP que eu passei, era que 1 ano no mercado financeiro mais ou menos equivalia a uns 3 anos no mercado tradicional, né? Tem gente que fala que é mais pela pressão e tudo mais, mas isso eu concordo, né? Eu acho que o mercado financeiro, para o jovem, principalmente que começa nessa área, ele acaba ficando um pouco mais para frente porque desenvolve N áreas, né? A parte financeira, a parte comercial, a parte técnica, analítica, relacionável. Então, eu acho que tem isso também, né? Tem pressão em todas as áreas, em qualquer área, setor, no mercado de trabalho, mas principalmente no mercado financeiro, eu acho que é um apanhado geral de todas elas, né? E acho que um grande ponto nisso é que, até para quem tá com medo de começar cedo, se tu erra cedo, ainda custa barato. Isso aí. Se tu erra mais tarde, com certeza vai custar mais caro. Então, também acho que um grande ponto de tu ir pro mercado, seja financeiro, seja qualquer área, o mais cedo possível, eu acho que Concordo. é o melhor. E um outro ponto que tu trouxe, que eu acho que é bem interessante comentar, a gente tava começando lá no início do podcast, a gente tava falando, cara, tu tem que procurar trabalhar com o que tu gosta, tudo, eu concordo. Eu gosto muito do que eu faço hoje, eu realmente me vejo trabalhando daqui pra frente, mas sempre vai ter algo que tu não gosta de fazer, que é um saco, E tem que fazer. E, cara, eu tomei muito pênalti, eu acho que hoje eu estaria melhor como profissional, ou melhor, assim, em questão de, talvez, posicionamento dentro de onde eu trabalho, se eu tivesse engolido sapo, literalmente engolido sapo, e fazer as coisas que eu não gosto com a mesma perfeição, com a mesma vontade das coisas que eu gosto. Então, cara, não gosta de fazer, baixa a cabeça e faz, porque tu vai ter que fazer. Mas aí uma coisa é fazer mal feito, que vão te mandar fazer de novo, ou fazer de outra forma. E outra coisa, só para complementar, eu acho que outra coisa que é bem legal, com certeza é assim na Origem também, e muito provavelmente onde vocês trabalham, cara, trabalhar desde cedo é tu estar do lado de pessoas que são infinitamente melhores do que tu em tudo. Em tudo. Eu, pelo menos, quando eu saí do colégio, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, eu achava que eu era o melhor cara do mundo, que eu era o cara, eu cheguei na Trush e eu vi que eu era nada. Tinha pessoas 1 ano mais velhas do que eu, que eram muito melhores do que eu. E, cara, tem que correr atrás do tempo perdido, e então, cara, e tu vê, então te puxa pra cima, sabe? Então, tu começar a trabalhar desde cedo também é isso. Então, tu vê que tu melhora como pessoa, tu fica mais humilde, tu fica mais resiliente, tu começa a trabalhar Cai mais na real, né? Cai mais na real e é muito bom isso, velho. E fazendo uma conexão que a gente tava falando da parte da liga, e com toda a parte da nossa geração, né, que ainda tá... Eu acho que ainda tá um pouco para trás. Né? Com certeza. Eu acho que ainda... Mais que um pouco, eu acho até. E realmente está muito presa em questão de celular, de redes sociais, uma vida muito fútil até às vezes.
Uhum. Então, tu poder começar cedo, errar cedo é a coisa mais barata que tu pode fazer. Tu se conhecer cedo, né? Porque Exatamente. não que seja errado a pessoa, pô, fiz uma faculdade, não gostei, faz outra. Só que daí tu chega lá, se aproxima dos 30, pô, ainda não tá no mercado de trabalho muitas vezes, que hoje em dia, por incrível que pareça, é comum. Tu encontra um monte de galera saindo dos 26, 27 que talvez se formou em 2 cursos, mas nunca trabalhou na vida, né? Então, E a liga é como se fosse um time de pessoas que realmente quer construir algo, que quer correr atrás e que quer fazer o que gosta. Né? Boa. Pra gente ir finalizando, gurizada, eu gostaria de pedir para vocês, né, um conselho para todas aquelas pessoas que estão começando principalmente agora a trabalhar, a estudar, né? Porque a gente, querendo ou não, já passou por isso, né? E ainda a gente está vivendo esse processo. Mas se vocês pudessem dar um conselho para essas pessoas que estão começando agora. Cara, eu vou repetir minha fala. Foi até algo que eu pensei antes de falar. Cara, fazer as mesmas coisas que tu não gosta com a mesma perfeição do que as coisas que tu gosta. Porque vai ter coisa que tu não gosta que tu vai ter que fazer. E, cara, isso vai te ajudar muito. Porque isso cria uma disciplina, cria uma casca. E, cara, acho que é isso. Acho que esse é o principal conselho, fazer as coisas que tu não gosta na mesma intensidade, na mesma dedicação das coisas que tu gosta. Acho que é o meu principal conselho. Acho que um grande ponto é a parte de estudo. Eu acho que quanto antes começar a estudar sobre as coisas que tu gosta, quanto antes tu começar, eu brinco até, quanto antes a gente começa, mais longe a gente pode chegar. Uhum. Né? Então, acho que o meu conselho seria esse. Comece antes que seja tarde. É isso aí. Até contribuindo, sempre tem alguém te olhando, né? Meu pai sempre me dizia muito isso quando eu era pequeno. Quando tem alguma coisa que tu não quer fazer, cara, tenta dar até o máximo, porque pode ter certeza. Por mais que tu ache que não, sempre tem alguém te olhando, analisando o teu resultado, e muitas vezes isso vai servir e tu vai ser avaliado, ou negativamente ou positivamente, né? Então, em qualquer lugar, desde o cara que está no back-office, ao cara que é secretário, na hierarquia corporativa, do mais alto até o mais baixo, sempre tem alguém te olhando, te analisando, e isso pode servir, né, para ter uma oportunidade ou queimar o teu filme, né? E isso é muito real, assim. E é uma coisa que já me falaram várias vezes, e eu, não, claro que não estão me olhando, não sei o quê. Quarta-feira da tarde, tu acha que os caras vão estar me olhando? E, tipo, mas assim, cara, tu tá todo o tempo sendo analisado pelos teus superiores, pelas pessoas que estão ali. Teus concorrentes. Tudo. Cara, então, realmente, faz muito sentido isso. Acho que ter um propósito é muito importante também. E mesmo tu não tendo um propósito desde o começo, até porque, enfim, pode ter recém-saído do colégio, recém-saído da faculdade, enfim, saído de algum trabalho que não tenha curtido. Tu ter um propósito e tu aprender sobre ele ao longo do tempo, acho que é muito importante. A gente está exatamente nesse caminho. Boa, legal. E para o pessoal que gostaria de acompanhar vocês nas redes sociais de vocês, se quiserem deixar aí para o pessoal as redes Claro. de vocês, canal de contato. E também já aproveitando o gancho para o pessoal que quer entrar na liga, enfim, como que faz para procurar vocês. Boa. Meu canal pessoal, né, e até mesmo na parte empresarial, corporativo, pode seguir meu Instagram, é @opedromrocha. Por lá também tem todo minhas redes sociais, LinkedIn, Facebook, WhatsApp também pode me contatar por lá. Quer falar o teu? Depois a gente fala dali. O meu é Otávio Galbinski. Mas não é profissional nem nada, mas se quiser me seguir, tá liberado. E a gente tem o Instagram Quando vender uma big de uma empresa, vão ter que seguir, né? É, Você tem que exato. estar lá para fazer Exato. a média. E aí a gente tem o Instagram da Liga, que é @pucrsfinance. Por lá a gente tem vários cortes até de encontros que a gente teve ao longo do tempo com profissionais do mercado, trazendo um pouquinho até de conselhos, né, para os jovens. Então é bem legal de nos seguir por lá e a gente sempre está ali divulgando a parte de processo seletivo que a gente tem ao longo do ano. E uma vez por ano, semana do mercado financeiro. Semana do Mercado Financeiro, exatamente. E aí é aberto ao público aqui na faculdade, sempre no auditório do Prédio 50. Vamos ver se até ano que vem a gente não faz no auditório maior, porque tá faltando espaço. Boa. Show de bola, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Contribuíram bastante. Acho que é muito importante a gente sempre contribuir e debater sobre mercado público jovem, né? Afinal, os jovens são o futuro do país. A gente tem que cada vez mais lapidar para a gente ter, pelo menos, né, uma perspectiva, pois tentar melhorar
a coisa como já está. Então, esse aqui foi mais um episódio Papo de Equity. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.